A paz do Senhor Jesus. Amém. Abramos a Bíblia no Evangelho de João. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do amigo, nobre pastor Zildo Júnior, pastor dessa igreja, um amigo, um conselheiro, uma referência para nós. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Amém. Quero agradecer ao pastor Leandro pelo convite e que a boa mão do Senhor continue abençoando todo o ministério, pastor Ezequias e os demais companheiros do ministério. Amém, gente? Vamos então meditar na palavra de Deus. Já tem bastante tempo que eu não prego aqui, né? A última vez que eu preguei aqui foi no aniversário do pastor Zildo. Né? Você lembra? Eu acho que tem uns 3 anos, né? Foi uma bênção, né? Aquele culto estava cheio de gente, de pessoas, né? Mas eu gosto muito de pregar, irmãos, para 10, para 1000, para 5. A gente não pode desperdiçar a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Eu prego na igreja, mas eu prego muito na rua também. Falo com um, falo com o outro. Nós precisamos entender que o nosso chamado não se limita à igreja local. O reino de Deus, ele é amplo, não é isso? Então nós precisamos ser útil e ser usado por Ele. Então eu estou muito grato. A chuva não impede, né, irmãos? Quem quer servir a Jesus, a chuva não impede. Que Deus guarde nossos irmãos ficarem em casa e abençoe a nós que estamos aqui. Amém? Feliz de ver o pastor Júlio, toda a sua família, né, amigo, congregamos juntos, Mateuzinho, seu filho, de todos os seus filhos, o Mateuzinho é o que mais estava junto comigo, sempre me ajudando nos trabalhos lá no Rocha. É um prazer encontrar com essa família aqui de bênção. Vamos lá? Minha esposa está comigo, meu irmão Alex, os bebês ficaram em casa, os adolescentes, nossos filhos ficaram em nossa igreja, né? A gente mora na igreja, né, irmãos? Aí ele só desce e vai para o culto. Estão lá servindo a Jesus. Vamos então, João capítulo 11, uma mensagem simples, objetiva, e eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações, né? Eu anotei, é o tema desse trabalho que está acontecendo aqui essas 8 semanas, né? Tirai a pedra, não é isso, pastor? Diga comigo, tirai a pedra. Então vamos então, diz assim o texto de João, no capítulo de número 11. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Diga comigo, aquele a quem amas está doente. Versículo 21. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 23. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. 25. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora o verso 39. E disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do defunto ou do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. E você diz amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu não costumo pregar sem esboço, né? Mas eu fiz algumas anotações. Esse texto é bem conhecido entre nós, e Deus vai falar aos nossos corações, não é? Vamos então, nós estamos diante de mais uma passagem onde o Senhor Jesus realizou milagres. O ministério de Jesus foi marcado por muitos milagres, com isso fazendo cumprir a profecia de Isaías, que disse que ele viria para curar os enfermos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus, ele veio justamente para esse fim, né? A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, né? Apontava para o ministério de Jesus. Só que Lázaro era um amigo próximo. Quando você discorre sobre os evangelhos, você vai ver que todas as vezes que
que Jesus estava em Betânia, no vilarejo de Betânia, no povoado de Betânia. Ele pousava, ele permanecia, ele ficava na casa desta família, Marta, Maria e Lázaro. Sempre ali Jesus ficava, e ele passou então a construir uma amizade, um vínculo, um elo muito grande com aquela família. Porém, apesar de Lázaro ser amigo de Jesus e ser amado por Jesus, ele ficou doente. E eu quero falar para os irmãos a seguinte questão: ser amigo de Jesus não nos isenta das dificuldades da vida. Ser amigo de Jesus não nos isenta de ficarmos doentes, de ficarmos enfermos. Hoje existe um evangelho diferente do evangelho de Cristo, pregado em muitos lugares, principalmente nas grandes mídias, que você não pode ficar doente, porque se você ficar doente, você está amaldiçoado, né? Você tem encosto, você tem algum problema com você, mas isso não é verdade, né? A Bíblia diz que Paulo recomenda a Timóteo tomar um pouco de vinho, por conta da úlcera que ele tinha no estômago, e ele era presbítero da igreja. Eliseu, por exemplo, era um profeta que sucedeu Elias, e mesmo assim ele morreu doente de uma enfermidade, né? O próprio Paulo, há quem diga que o espinho na carne que ele teve foi uma enfermidade. Esse debate se dura pelos séculos e até hoje não se sabe o porquê. Enfim, ser servo de Deus e ter Jesus como nosso amigo não nos isenta de ficarmos doentes. Ficamos doentes por causa da natureza humana. Desde que Adão pecou, houve uma desordem do mundo, e a partir de então nós passamos a conviver aqui e contrair então enfermidades. Existem enfermidades que, além de ser por conta da nossa natureza humana, tem enfermidades que é para a glória de Deus. Tem coisas que você não vai explicar, mas Deus permitiu acontecer só por um motivo, porque o nome dele vai ser glorificado através dessa situação. Foi o que aconteceu com Jó, numa discussão de Deus com o anjo caído, com Lucifer. Entrou Jó no meio. Não tinha motivo algum de Jó ficar enfermo, mas a enfermidade de Jó, o caos que foi instaurado na vida de Jó, glorificou o nome do Senhor. Então não reclame a situação que você está vivendo, apenas creia que você vai dar muito glória a Deus, porque Deus fará algo extraordinário. É claro que também existem enfermidades que é consequência de algo que a gente comete. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus curou aquele homem que estava no tanque de Betesda, e depois de algum tempo, Jesus vai ao templo e encontra aquele rapaz ali andando, e ele se apresenta a Jesus: Senhor! Jesus chega até ele e fala: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso me faz entender que a paralisia dele era consequência de algum erro que ele cometeu, de alguma falha, de algum pecado. Porque quando nós temos costume de botar a culpa em Deus e o diabo e se abster da nossa culpa. Isso desde o pecado original. Quando Deus vai prestar conta a Adão, ele disse: olha, a culpa é tua, porque eu não pedi mulher e o Senhor me deu. Foi a mulher que tu me deste. E a mulher diz assim: a culpa não foi minha, a culpa foi da serpente que tu criaste. As pessoas, elas terciarizam a culpa. Isso é uma característica do homem caído. Não consegue reconhecer que ele está errado. E é fato que uma vida desregrada vai levar a ele muitas enfermidades, né? Uma pessoa que não cuida da sua saúde, da sua alimentação, certamente ele vai ficar enfermo. Isso é fato, e não é Deus e nem diabo, é a consequência da vida, né? Agora, o João falou para o seu companheiro: eu desejo que te vá bem em tudo. Foi João que falou, né? Assim como bem vai a tua alma. Às vezes nós se preocupamos com a edificação da nossa alma e não cuidamos do nosso corpo. E era exatamente isso que o apóstolo estava falando para ele: eu desejo que o teu corpo vá bem, assim como a tua alma também vai bem. Então, da mesma maneira que nós precisamos cuidar da nossa alma, precisamos também cuidar do nosso corpo. Agora,
a enfermidade é coisa da vida, é coisa da natureza humana. E Lázaro ficou enfermo, apesar de ser amado por Jesus. E alguém diz: eu não posso passar por isso, porque eu sou servo de Deus. Quem disse que não? Deus é soberano, Ele abate, Ele exalta, Ele humilha, Ele levanta, é Ele que faz. Eu não aceito. Eu tinha algumas enfermidades, né? Quando eu era criança eu tinha bronquite, até adolescente eu tinha bronquite, atacava muita bronquite. E um dia um rapaz falou para mim assim: Betinho, você não pode aceitar isso, você tem que imprensar Deus na parede, ou Deus faz, ou Deus faz. Eu falei para ele: rapaz, o Deus que apresentaram para você é diferente do Deus que apresentaram para mim. O Deus que meu pai me ensinou a servir é um Deus que é soberano, Ele faz quando Ele quer, como Ele quer e a hora que Ele quiser. Esse negócio eu vou imprensar Deus, Deus tem que fazer. Deus não é teu servo, você que é servo dele. É um evangelho de mimimi. Se não me der, eu vou ficar de bico. Se não der, eu vou sair da igreja. Se não der, para de graça. Ele é Deus, Ele está em cima, você está embaixo. Ele é grande, você é pequeno. Ele é Deus, você é homem. Ele é eterno, você é mortal. Ele é santo, você é pecador. Quem somos nós diante da soberania de Deus? Fico debatendo com Deus. Deus tem situações na nossa vida que a gente gostaria que acontecesse, mas não aconteceu. Talvez por causa de nossas escolhas e decisões, sim, mas talvez porque Deus não quis que acontecesse. E daí? Você vai ficar perdendo tempo discutindo com Deus? Pode a criatura discutir com o teu Criador? Amém, gente? Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. E ele segue a história, né? Quando Jesus fala para ela que ele vai ressuscitar, Marta na mesma hora diz assim: sim, Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia. Porque essa crença era viva no coração dos hebreus, dos judeus e também dos novos crentes, porque os primeiros cristãos eram judeus. Então eles acreditavam na ressurreição do último dia. Aquilo que Paulo vai falar, né? Que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados, arrebatados e encontraremos com Ele nos ares. Não diz isso? Paulo também vai dizer em Coríntios, né? Que o nosso corpo será revestido de imortalidade e incorruptibilidade, e nós vamos subir, né? E vamos dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu agrilhão? Essa é a esperança dos que creem em Deus, em sua promessa, né? E muitos ressuscitaram através do ministério de Jesus. A filha de Jairo ressuscitou, não é? E antes do ministério de Jesus, um soldado que guerreava caiu na cova onde Eliseu estava sepultado, ele também ressuscitou. E outros casos aconteceram de ressurreição. E todos esses casos de ressurreição na Bíblia apontavam para o que vai acontecer no final dos tempos. Porque Deus não criou o ser humano para ser mortal, Ele criou o ser humano para ser eterno. Porém, quando o homem peca no jardim, a ideia do anjo caído era que o homem se tornasse um pecador eterno. Porque no jardim tinha um fruto da árvore da vida. E se apesar de eles terem caído em pecado por comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, agora eles comessem do fruto da árvore da vida, eles seriam pecadores eternos. E o propósito do adversário era justamente esse: fazer de Adão e Eva pecadores eternos. Mas Deus fez o quê? Deus tira eles do jardim e fecha o jardim, porque Deus prefere ver você perdendo do que ver você perdido. Para Adão foi ruim perder o jardim, mas ele mal sabia, não conseguia compreender que Deus estava dando a ele uma nova oportunidade. Meu Deus. Porque o anjo caído não tem perdão? Porque ele vive na eternidade. E na eternidade é como se ele tivesse pecado agora. Não existe passado, futuro, só existe o presente na eternidade. Mas Deus tira eles daquele ambiente de eternidade, porque o jardim era um ambiente de eternidade. Eles comiam do fruto da eternidade, da vida, para permanecer
tendo longevidade. Deus tira eles dali e coloca eles no tempo. Agora, a cada amanhecer, eles passam a ter uma nova oportunidade. É por isso que o diabo te odeia, porque o teu pecado de ontem não te condena hoje. Deus te deu uma nova oportunidade. Ele não teve oportunidade, mas todo amanhecer você tem uma nova oportunidade de fazer direito. Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Só que a Bíblia diz que Jesus só vai aparecer lá após 4 dias que Lázaro estava morto. E existia uma crença de que até o 3º dia o espírito do morto ficava rodeando a sepultura, e havia a possibilidade desse morto voltar a viver. Então Jesus, conhecendo a crença daquele povo, Ele não vai no 1º dia, nem no 2º, nem no 3º, porque se Ele vai em um desses dias, a glória seria do homem, a glória não seria de Deus. Deus manifesta o seu poder através do seu Filho Jesus quando todas as possibilidades são extinguidas. Quando as possibilidades se extinguirem na tua vida, é aí que Deus vai manifestar a glória dele. Então Jesus vai ao 4º dia, e o judeu tinha essa crença de fantasma, de espíritos, né? Nós vamos ver isso em vários textos aí. Por exemplo, quando eles estavam no mar, Jesus vem andando sobre as águas, eles ficam apavorados, é um fantasma. Outra questão, quando Pedro estava preso e foi solto pelos anjos e aparece na casa da Maria, Rod vai atender e ela não acredita, ela vai falar com as irmãs e diz o quê? É o espírito de Pedro. Espírito é o quê? Um fantasma. Um espírito desencarnado, ele é um fantasma, não é? Eles tinham essa crença. E Jesus conhecia muito bem. Então Ele vai no 4º dia. Ele vai no 4º dia, quando toda a expectativa tinha se acabado, quando toda a esperança já tinha se extinguido. Aí Jesus se manifesta. Aleluia, aleluia. Até onde você puder ir, Deus vai deixar você ir. Mas quando você não conseguir ir mais, é aí que Ele vai agir, é aí que Ele vai trabalhar, é aí que Ele vai operar, é aí que Ele vai fazer. Jesus, Ele diz, após Ele chegar ali e ver aquela situação, a Bíblia diz que ele ficou abalado, comoveu-se profundamente, no verso 33, e ele chorou. Uns dizem que ele chorou por conta da incredulidade do povo. Outros dizem que ele chorou porque Lázaro era seu amigo. Enfim, Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Nele coabitou as duas naturezas. Então, ele é o descanso para nossas almas, mas ele teve cansaço, e a Bíblia vai mostrar ele dormindo no barco, né? Jesus, ele é o pão da vida, mas ele também sentiu fome. Em algumas ocasiões nós vamos ver Jesus comendo, se alimentando, né? Nós vamos ver Jesus atuando nas duas esferas, na esfera humana e também na esfera divina. E aqui ele chorou, e o choro é a expressão do sentimento. Nós choramos quando estamos tristes, choramos também quando estamos alegres, choramos quando a criança nasce, mas choramos também quando o amado morre, né? E Jesus chorou, manifestou aquilo que ele estava sentindo. E alguém olhava e dizia: olha como ele amava Lázaro. A Bíblia diz que Jesus, comovendo-se de profunda compaixão, está escrito no texto, ele desce até a gruta onde o corpo de Lázaro estava, e ele diz: tirai a pedra. E Marta, ela retruca, né? Ela diz assim: mas Senhor, já é de 4 dias. Nós temos essa questão, a gente quer debater
a ordem que Jesus deu, tirai a pedra. Eu aprendi uma coisa muito interessante: Deus reage quando nós agimos. Diga comigo: quando eu ajo, Deus reage. Se Jesus quisesse dizer pedra, sai daqui para lá, a pedra sairia. Mas ele precisava da ação de Marta. Tem coisas que para acontecer na nossa vida, você precisa tomar atitude. Tem gente que fica esperando cair do céu. Não, você precisa. Irmão, sabe o que é fé? Fé é você caminhar mesmo quando você não está vendo o caminho. Mas enquanto você caminha, o caminho vai sendo construído na sua frente. Isso é fé. Não, deixa Deus fazer, para depois eu fazer. A ordem da fé não é essa. A ordem da fé é: eu faço e Deus vai fazendo depois. Tirai a pedra. E a gente vai ver essa questão de ação e reação em muitos textos da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue venceu a multidão, venceu o preconceito, corria até risco de morrer, venceu o medo da morte e tocou até Jesus. Quando ela toca, a sua enfermidade foi estancada. Ela age, Jesus reage. Davi, por exemplo, ele pega as pedras, ele age. Ele tira a armadura que Saul tinha colocado nele e ele joga a pedra nos gigantes. Porque, irmãos, para Davi, aquele gigante não era um gigante, era apenas um incircunciso. Para todos os soldados e homens que estavam ali, aquele gigante o atormentavam. Mas Davi acreditava: ele não é maior do que o meu Senhor, ele não é maior do que o Deus do exército de Israel. Nós ficamos colocando os nossos problemas como se eles fossem maior do que o Deus que a gente serve. Eu estou aqui pregando uma mensagem simples e lembrando para você tudo que você já sabe. Então pega essa aí: o teu Deus não é menor do que este problema. Pelo contrário, o problema não é nada diante do Deus que você serve. Levanta a mão quem crê e glorifica. Josué, diante das muralhas de Jericó, a ordem de Deus foi a seguinte: vocês vão rodear essa muralha uma vez por dia, durante 7 dias, e no 7º dia vocês vão rodear 6 vezes. Quando for a 7ª vez, vocês vão tocar a trombeta. E aí deixa comigo, porque o número 6 é o número do homem, mas o número 7 é o número de Deus. Então o homem faz o que é para fazer e fica sossegado, porque o que é para Deus fazer, Ele fará. O povo rodeou, tocou a trombeta, mas Deus foi quem derrubou a muralha. Quando eu ajo, Deus reage. Faz a tua parte e Deus fará a parte que é para ser feita. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem sente, levanta a mão e dá um glória. Aleluia. Deus reage quando eu ajo. Quando o profeta chega na casa da viúva de Sarepta, ela tinha um bocadinho de farinha, um pouco de azeite para fazer um bolinho, ela comer, dar o filho e ambos morrerem. Mas quando o profeta chegou, disse: vai lá e faz e dê para mim. Ela agiu, ela foi lá, pegou e fez e deu para o profeta, e Deus reagiu, prosperou, multiplicou, deu vitória. A mulher do azeite foi a mesma coisa, a viúva do azeite, ouve a voz do profeta, segue o conselho do profeta, vai para casa, pega a vaso emprestado. A família entra na ação divina. Um pega o vaso, outro enche o azeite, o outro separa o vaso, e começou naquele trabalho. Enquanto ela agia, Deus ia reagindo, Deus ia reagindo, Deus ia reagindo. Aquela mulher, de uma mulher falida, se tornou uma grande empresária de azeite, porque Deus reage quando você age. Eu me lembro, em 2005 eu estava para casar.
Meu sogro falou assim: olha, se você quiser casar, você se casa, mas eu não vou ajudar vocês em nada. Ele não era a favor que eu casasse com a minha esposa, que eu era só um pregador itinerante, vivia viajando para cima e para baixo. Eu acho que hoje que eu sou pai também, eu acho que ele tinha razão, né? A filha dele é militar da Marinha, a filha dele uma vida diferente da que eu tive, muito bem educada, né? E meu pai vendedor de sapato, eu morava na favela, e uma outra realidade de vida. Minha vida foi pregar a palavra, eu achava que era isso que Deus tinha para mim, e eu viajava o mundo todo, o Brasil, quase todo, vários estados do Brasil, vendendo CD, e DVD, e fitinha, e apostila, e fazendo a obra, e ele disse para mim: eu não aprovo esse casamento. E naquele momento eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? Eu já namorava 6 anos com meu amor, e eu falei para ela assim: amor, eu estou com 20 anos de idade, se até 21 anos, ano que vem, Deus não prover nada, eu vou terminar com você, você vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. E naquele tempo eu recebi um convite para ir para a Bahia, pregar lá em Teixeira de Freitas. Tem baiana aí? Tem baiana aí? Teixeira de Freitas, ela é sul da Bahia, já ouviu falar? Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, né? E aí eu fui para lá pregar a palavra, e quando eu estava pregando em uma igrejinha pequena de pau a pique no meio da roça, o profeta levantou e falou assim: olha, rapaz, Deus manda lhe dizer que você vai casar, e Ele vai te dar do sapato até o fio do cabelo. Eu tinha uma casa no morro que não era minha, era do meu pai, e meu sogro falava: você não vai tirar minha filha daqui para morar naquele morro, naquele buraco. Lá na Bahia o profeta falou assim: e para você saber que é Deus, você não vai morar na casa do morro, porque a casa do morro não é tua, ela é do teu pai, e eu vou te dar uma casa. Irmãos, eu voltei da Bahia alegre, eu falei: amor, nós vamos casar. Mas como? Deus falou: atrás da casa da minha mãe tinha um pé de limão galego. Eu comprei um sacolinho amarelo, aquela furadinha, fui lá no pé de limão galego, catei tudo, botei no carrinho de mão e saí pela rua vendendo limão. Fui na casa dos irmãos da igreja, irmão com pena de mim, vou ajudar o Bertinho, e comprava limão, e comprava, e eu fiquei 15 dias vendendo limão. Depois de 15 dias, eu botei um currículo no Serasa, Deus abriu uma grande porta, eu ganhei um bom salário e consegui me casar, porque quando eu acho, Deus reage. Você vai ficar esperando cair do céu? Faça alguma coisa, reage, Deus fará o que é para Ele fazer. Minha esposa está aí, nós estamos casados, vai fazer 20 anos, nunca faltou comida em nossa mesa, já passamos altos e baixos, dificuldades, crise no casamento, mas continuamos juntos, unidos, lutando, trabalhando. Hoje Deus deu casa, Deus deu carro, 3 filhos, profissão, formação, ministério, porque Deus faz. Mas Deus faz quando você primeiro faz. E não foi a primeira vez não. Quando eu cheguei de missões, poucos irmãos sabem disso, porque tem coisa que a gente não precisa ficar mostrando. Quando eu cheguei de missões, eu fiquei 4 anos no interior, sem saber o que fazer, eu fui numa fábrica de pizza, comprava pizza e botava lá uma banca no ponto de ônibus para vender. Quando era fraco, eu saía, botava na mala do carro e ia na casa dos irmãos, porque os irmãos gostavam de mim. Vão ajudar o Bertinho, não foi, amor? Vendendo pizza, vendendo pão de forma, ensacado, e vou te falar, ganhava muito bem, fazia 150, 200 todo dia, era uma bênção, né? Mas eu ficava um pouco constrangido, porque eu pensava assim: poxa, eu sou um pastor, eu ficar, infelizmente, isso é uma realidade, as pessoas não gostam de falar, mas existe um preconceito, primeiro o nosso mesmo, e depois das pessoas que vê a gente. O que você está fazendo aí, rapaz? Eu estou trabalhando, eu preciso sustentar minha casa. Só que Deus me viu ali, Deus me viu ali. Não importa quem vai te ver, o que importa é que Deus está vendo, e Deus abriu uma porta para mim, e Deus abriu uma porta para minha família. Sabe por quê? Porque quando você age, Deus reage. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, vai ficar parado esperando até quando? Levanta, sacode a poeira, caminha ao propósito, porque portas serão abertas. Aplauda Jesus bem forte, que eu vou beber essa água. Aleluia, aleluia. Tira aí a pedra, Marta. Nós precisamos agir. Tira a pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, a pedra do conformismo. A pedra é o que está impedindo
impedindo de eu receber o meu milagre. A pedra é aquilo que separa o milagre de mim. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? A pedra. Eles vão retirar a pedra. E agora o extraordinário acontece. Jesus ora. E após orar, ele chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. Agora imagina Lázaro, todo enrolado. Porque naquele tempo, eles tinham esse costume, mumificavam, né? Enrolavam pés, mãos, cabeça. Visitavam o túmulo. E agora veio Lázaro. O corpo de Lázaro estava na sepultura, mas a alma de Lázaro estava no seio de Abraão, no paraíso, estava no lugar eterno. Mas de repente, da onde a alma dele estava, a voz de Jesus foi ouvida. O que aconteceu? A alma veio correndo, se une ao corpo, e o corpo obedece à voz do Senhor. Esse relato aponta para o que vai acontecer no final dos tempos. O crente que morre em Cristo pode ter sido afogado, pode ter sido cremado, pode ter sido atropelado, pode estar enterrado, não tem nem mais osso, não importa. Quando o Senhor chamar, ele vai sair da sepultura, e a alma dele que está no descanso vai fazer assim, vai se unir a este corpo, e você vai viver, e nós viveremos, e os nossos amados viverão eternamente em um corpo glorificado. O corpo que foi sepultado em corrupção vai levantar glorificado, um corpo assim tremendo, não tem como explicar. A única referência que nós temos é o próprio Jesus após ressuscitar. E o corpo de Jesus era algo tão diferente. Claro que tinha mãos, braços, pernas, normal assim, mas tinha um brilho diferente, porque ele não foi reconhecido pelas mulheres que foram visitar o sepulcro. Ele não foi reconhecido pelos discípulos de Emaús. Alguma coisa tinha diferente ali. Ou eles estavam com os olhos cegos por conta de estar focado na perda de Jesus e não tinha observado que Jesus já tinha ressuscitado. Ou então Jesus de fato apareceu em um corpo diferente. E de fato era, porque apesar de comer ele atravessava a parede, apesar de ter a marca na mão, ele saía de um lugar e aparecia no outro com muita naturalidade. Esse é o corpo que Deus vai dar àquele que crê na ressurreição. Você está com esse corpinho teu, artrose, reumatismo, osteoporose, é cansadinho, até para vir para a igreja, é uma luta para subir aquela rampa. Fica em paz, Deus vai te dar um corpo imortal. O corpo que não dói. E outra coisa, uma boa notícia para os irmãos que não vai tomar banho no frio. Não vai precisar tomar banho não vai não, porque até o mau cheiro é coisa do pecado. No céu não tem pecado. Seu corpo vai ser limpo. É um corpo novo, é uma veste nova, é uma outra vida, é transcendental. A gente fica às vezes brigando por causa de coisa da terra, coisa que é passageira, coisa que é transitória. O que está em jogo é algo muito maior, é algo superior, é algo transcendente. Deus tem a vida eterna para os que creem. E eu encerro. Glória a Jesus. Oh glória. Oh glória. E o verso 44 diz: E o que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atadas com faixa, e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desatai-o e deixai ir. Aleluia. Lázaro volta a morrer no futuro. A filha de Jairo volta a morrer no futuro. E todos que foram ressuscitados, inclusive a Bíblia diz que na morte de Jesus muitos santos ressuscitaram. Todos eles voltaram a morrer. Mas a ressurreição do último dia, todos permanecerão vivos para sempre. Essa é a promessa. E Jesus é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque o único que morreu, ressuscitou e permaneceu vivo foi Jesus. Foi visto pelos seus discípulos, e durante 40 dias que ficou na terra foi visto por centenas de pessoas, e será visto por nós em glória breve. Foi visto por Paulo. E existem relatos de missionários
que está trazendo para nós que existem esses países fechados, onde o evangelho não pode chegar, pessoas que estão tendo um encontro com Jesus como Paulo teve, através de sonhos, de visão, de revelação. Irmãos, nada impede a salvação de chegar ao pecador. Se Jesus quiser que ela chegue pela palavra, ela vai chegar. Se Jesus quiser que ela chegue através de um missionário, ela vai chegar, através do rádio, da internet. Mas se o missionário não chegou, a Bíblia não chegou, a internet não chegou, se Jesus tem plano de salvação, ele chega, nem que seja pelo sonho, ele chega, porque é ele que faz o que quer. Mas para ser salvo, precisa crer pela fé no sacrifício de Jesus. Jesus gera fé. O próprio Deus, melhor dizendo, gera fé no coração das pessoas no sacrifício do seu Filho Jesus, e as coisas vão acontecer. Fique de pé para eu encerrar, irmãos. Aleluia. Dê um tom maior, um tom maior. Oh, Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Sê comigo, meu amado, sê comigo, ó meu amado. Dai-me graça de saber, dai-me graça de saber, para fazer tua vontade, para dai-me a tua santidade, dai-me a tua santidade. Quero só. Eu quero fazer, vai tocando baixinho, uma aplicação nesta hora. Jesus, eles tiram a pedra, Jesus chama, ele vem, mas o papel de desatar não é de Jesus. O papel de Jesus é de ressuscitar. O papel de desatar os nós é nosso. Às vezes Jesus tirou a gente do pecado, nos ressuscitou, mas a gente continua todo enrolado. Ele se enrola. Eu tinha um irmão assim na roça, ele vivia enrolado com berganha. Pastor, estou fazendo uma berganha. Um dia ele fez uma berganha com o irmão, pegou o fusca do irmão e não pagou. O irmão veio em cima de mim, eu levei 2 diáconos, um negão bem grande, que eu fininho, né, irmãos? Fui lá, tomei o carro dele para ouvir para o irmão. Enrolado! Jesus tirou do pecado, tirou do mundo, o camarada fica nesse enrolete aí, troca passarinho, dá volta nos outros, fica no tigrinho, jogando para ver se arruma um dinheirinho. Olha aí! Deixa essa vida enrolada. Jesus te chamou para ser livre. Desata, agora vai, agora caminha. Jesus te ressuscita. A obrigação de tirar os nós de você é da igreja. A igreja ajuda, tá? Depois que a igreja ajudou a tirar os nós, agora você caminha. Tem crente que fica agarrado na costa de pastor, crente que é para ficar agarrado em costa de pastor. Caminha, porque a salvação é individual. Vai, não peques mais.